Muy buenas tardes. Bueno, oír portuñol, perdón, ¿sí? Paciencia en este momento. Agradezco también la invitación aquí de los organizadores y la imprudencia de hablar después de Padre Scanoni, ¿no? Mi maestro, en los años 80, Medellín, guarda un libro autografado por usted, Teología del Pueblo. Bueno, el tema que me pidieron, ¿no?, para esta interlocución aquí son las implicaciones, ¿no?, de la interrelación iglesia-mundo, carisma-institución, iglesia divina y humana, ¿no?, las implicaciones para la configuración histórica de la iglesia, que es una temática muy cara, ¿no?, del Vaticano II y también, ¿no?, de Medellín. Sabemos que las eclesiologías del inmediato tiempo pré-conciliar estaban fundadas básicamente en una cristología docetista. La iglesia es el cuerpo de Cristo, muy bien, pero el cuerpo glorioso de Cristo. El Cristo resucitado, pero sin hacer mucha relación, que el resucitado es el crucificado. Y por lo tanto la iglesia es divina. El carácter humano prácticamente no aparece, ¿no? Y si la iglesia es divina, simplesmente divina, entonces la iglesia no erra, no peca. Si la iglesia erra, uno lo niega, porque es indigno de la iglesia errar, ¿no?, y pecar. Nuestra clase de los ordenados, ¿no?, era el alter Christus, nada menos, ¿no? Alter Christus. Mira, el Vaticano II y Medellín pusieron en relieve que la iglesia, sí, es divina, no es de este mundo, pero está en el mundo. Y que la iglesia existe para la salvación del mundo. No es el mundo que está en la iglesia, es la iglesia que está en el mundo, es distinto. Por lo tanto, el mundo es constitutivo de la iglesia. Lo humano, la cultura, son constitutivos de la iglesia. Lo que equivale a decir que la iglesia es también factor cultural, divina y humana. Incluso se hace un chiste que se dice, ¿no?, que el credo, ¿no?, cree en la iglesia una, santa, católica, apostólica, romana, y ahí el concilio quitó lo romano y puso pecadora, ¿no? La iglesia es santa, pero es también humana y por lo tanto también pecadora. Aunque iglesia pecadora no es una cuestión muy fácil, ¿no?, de el magisterio asimilar esto, ¿no? Los que pecan son los hijos de la iglesia, pero no la iglesia. ¿No? La esclavitud no fueron pecados de hijos de la iglesia. La Inquisición no fue un pecado de hijos de la iglesia. Ahí estaba implicada la institución, ¿no? Entonces, no se trata, en la perspectiva preconciliar, ¿no?, de salvar a la iglesia huyendo del mundo. Al contrario, el concilio insiste que la iglesia, como su misión es salvar al mundo, ella tiene que insertarse, ¿no?, en el mundo. Un mundo en el cual la iglesia está allí también como, ¿no?, parte, ¿no?, de este mundo que está ahí, ¿no? Esta imagen bonita del concilio, que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino, que peregrina en el seno de una humanidad toda ella peregrinante. Y que el destino del pueblo de Dios no es diferente del destino de toda la humanidad. Y que la salvación es comunitaria, ¿no? Ese carácter histórico
¿no?, humano, ¿no?, de la iglesia. Ahora, no se trata de insertarse en el mundo, ¿no?, para traer el mundo para dentro de la iglesia. Esa es la postura de la neocristiandad, ¿no? El mundo se emancipó de la iglesia, está perdido, entonces uno va hacia el mundo para traerlo para dentro de la iglesia, y ahí entonces no es cristificar, es cristianizar, mundo cristiano, cultura cristiana, ¿no? Ese es el discurso que se hacía en ese contexto de neocristiandad. Entonces se trata de traer el mundo para dentro de la iglesia, ¿no? Pero el papel de la iglesia es tornar presente el reino de Dios en el mundo. Tornar presente el reino de Dios en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, en Evangelii Gaudium, está ese concepto tan conciso y fuerte del Papa Francisco, Evangelii Gaudium número 176. ¿Qué es evangelizar? Es tornar presente el reino de Dios en el mundo. Para esto existe la iglesia. La iglesia existe para el mundo, ¿no? Y Medellín, ¿no?, va en esta perspectiva, evidentemente, recibiendo el concilio de forma creativa. Y Medellín va a poner en evidencia, como el concilio también habla, evidentemente, que la iglesia es sacramento del reino. Sacramento. Sacramento es señal y instrumento. Una iglesia sacramento, ¿no?, tiene mucho que ver también con su visibilidad, con su configuración, evidentemente, ¿no?, en la historia. Ahora, sacramento del reino de Dios en la historia, en el caso de América Latina, ahí está Medellín, ¿no?, es una sociedad sui generis, no es una categoría genérica, ¿no?, una sociedad marcada por la injusticia institucionalizada que engendra opresión y exclusión. Entonces, ¿cómo ser sacramento del reino en este mundo, en este contexto? Esta pregunta, ¿no?, incómoda de Gustavo Gutiérrez, luego después del concilio. El concilio pide que la iglesia se inserte en el mundo, pero ¿dentro de qué mundo, no? ¿Del mundo de los 80% de excluidos o dentro del mundo de los 20% de incluidos, ¿no? Entonces, Medellín, ¿no?, insertarse dentro de qué mundo, ¿no? Entonces, se trata, evidentemente, ¿no?, de un insertarse en este mundo para salvar el mundo. Entonces, una inserción por contraste. No es insertarse para adaptarse al mundo, a la situación. No, es una inserción por contraste. Por eso, ¿no?, una inserción profética, transformadora, liberadora, ¿no? En la perspectiva de lo que hablaba también el Monseñor Pedro esta mañana, ¿no?, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, asumir, ¿no?, un contexto que está en contradicción con los ideales, ¿no?, evangélicos, ¿no? Entonces, mira, esta iglesia que es sacramento del reino, que tiene que tornar presente ese reino en el mundo, ¿cómo que la iglesia va a tornar presente el reino de Dios en el mundo? A través de lo humano. ¿Cómo lo divino no puede aterrizar, no desembocar en la historia? A través de lo humano, de la mediación de lo humano. Y esto hace recordar, ¿no?, Mircea Eliade, ¿no?, que ustedes conocen ciertamente, cuando habla, ¿no?, de la religión como una estructura hierofánica. ¿Cuál es el papel, ¿no?, de la religión? Es tornar presente lo divino en la historia a través, ¿no?, de lo humano. Transparecer, ¿no? Transparecer se dice en castellano. Transparentar, ¿no?, lo divino a través de lo humano, ¿no? Y evidente, ¿no?, sin jamás pretender identificarse con lo divino. Porque si la iglesia, que es mediación de lo divino, cuya función es transparentar, ¿no?, transparentar lo divino a través de lo humano, si ella se identifica, si ella se apropia, ¿no?, de lo divino, acaba idolatrando su propia imagen.
E aqui está a igreja autorreferencial, não? O Mysterium Lunae, a igreja não tem luz própria, refleja uma luz, não, que viene, não, de mais allá, não? Então, qual é o límite da religião? Sua natureza mundana, não? Sempre inacabada. E qual é sua legitimidade? É transparentar o divino através do humano, um divino que lá ultrapassa, não? Infinitamente, infinitamente, não? Então, a igreja, como a religião, não pode, não, absolutizar lo instituído. Se ela absolutiza lo instituído, está, não, caindo em la idolatria. Na idolatria, está absolutizando lo relativo e relativizando lo absoluto, não? Que é Deus, não? Então, esse é o drama da religião e também, não, o problema permanente da igreja através da história, não? Porque lo humano sempre é ambíguo, não? Então, lo divino e lo humano em la religião e em la igreja, não? Como disse Carlos Medoça, que aqui está, não? A vezes se tocam, outras vezes, não, se enmascaram, pero raramente se limitam mutuamente, não? E em muitos casos, a instituição se sobrepuso ao carisma, tomando, não, o lugar de lo divino e com isso perdendo de vista a precariedade, não, de lo instituído. Lo instituído sempre é algo precário. Identificar carisma e instituição é venerar a Deus idolatrando a própria imagem. Não? Então, somente a consciência de la precariedade de lo instituído, um instituído em permanente estado de desaparição, pode ser de la religião e de la igreja, não, uma mediação apta para transparentar lo divino, não, através, não, de lo humano. Mira, Padre Scanoni hacía referência hace pouco, não, a uma iniciativa discreta, não, pero que tendría gran impacto sobre Medellín, não sobre o concílio, desafortunadamente, por diversas razões, não? Que foi um grupo de padres conciliares, e em sua maioria de América Latina, não? Que foi o Pacto de las Catacumbas. O Pacto de las Catacumbas, firmado por 40 obispos, não? Na última sessão do concílio, e ao final do concílio, 500 outros também firmaram este mesmo pacto, que são 13 compromissos, não? Muito sencillos, pero muito desafiantes e profundos. Que põem os obispos em evidência neste pacto? Claro, o mensaje que a igreja é depositária e tiene, ¿no?, la misión de hacer llegar a todas las personas de todos los tiempos. El mensaje es el evangelio, pero no se puede olvidar que el mensajero también es mensaje. Y no se puede olvidar que la institución también es mensaje. Básicamente, ¿no?, el pacto pone esto en evidencia. ¿Y por qué, ¿no?, tomar tan en serio, ¿no?, el mensajero, la institución, ¿no?, como también mensajeros y no solamente el mensaje? Aquí está lo que Pablo VI puso después de manera muy explícita, ¿no?, en Evangelii Nunciandi, ¿no?, la cuestión del testimonio, que Pablo VI habla del elemento esencial en la evangelización y generalmente, dice él, el primer de todos, ¿no?, sobre el cual, sobre todo en ese tiempo, ¿no?, de la civilización, ¿no?, de la imagen. Y esta frase del número 41 que ustedes conocen, ¿no?, hoy en día se escucha más
a los testigos, ¿no?, que los maestros, o entonces, si se escucha a los maestros, es porque son testigos, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no?, de una iglesia que sea también en su configuración histórica mensaje del Evangelio. Y en la primera parte del pacto, ¿no?, los primeros 5 compromisos que ponen en evidencia aquí los padres conciliares, ¿no?, que el mensajero es mensaje. Entonces, si el mensajero es mensaje, ¿a qué se comprometen ellos, los obispos, ahí, ¿no? A vivir según el modo ordinario del pueblo, con respecto a casa, alimentación, al transporte, ¿no? Renunciar para siempre, dicen ellos ahí, ¿no?, la apariencia y realidad de riqueza en las vestes, en los símbolos del episcopado. Muitos desses obispos cambiaram seus anilhos, suas cruzes pectorales, cambiaram de casa, cambiaram também de vestes, ¿no? Piden que não los chamem com nomes e títulos que expressem grandeza e poder. Em Brasil, aí, nossos obispos do Pacto das Catacumbas faziam questão que los chamáramos por el nome del bautismo. Nada de monsenhor, de dom. ¿No? E eles dizem, nos comprometemos a não conceder privilégios ou preferências aos mais ricos e poderosos. ¿No? E a ser mais pastores que administradores, para estar mais livres, no el servicio de los más pobres. Padre Trigo, ahí en el encuentro que tuvimos entre nosotros, ahí el grupo de teólogos, hablaba, ¿no?, de la última generación de obispos nombrados en las 2 últimas 3 décadas, ¿no?, que no priman como critério de elección, ¿no?, pastores, sino administradores. Graças a Deus tivemos buenas excepciones, ¿no? El Espíritu Santo a veces consigue actuar, ¿no? Pero en gran medida es un perfil de obispos administradores. De allí la insistencia de Francisco de obispos con olor de ovejas, ¿no? Y en la segunda parte del pacto, entonces los obispos también ahí, ¿no?, dan algunas consignas para ellos mismos, para também visibilizar a presença de uma igreja, ¿no?, que a instituição, a forma de organização, a maneira de também mostrar-se ao mundo seja também mensagem, ¿no? E aqui, por exemplo, começam dizendo eles, ¿no?, que eles se comprometem a transformar as obras assistenciais, de beneficência, ¿no?, em obras sociais que levem em conta a promoção da justiça. É cambio importante, ¿no?, na perspectiva da opção por los pobres. Não ser de los pobres objeto de caridade, pero sujetos de mundo, ¿no?, incluyente de todos. Também hablan aí, ¿no?, que eles vão estar aí muito cerca, ¿no?, del poder público para pressionar, para exigir que as leis, ¿no?, que estruturas e também instituições sejam aí, ¿no?, criadas para promover a justiça, a igualdade, o desenvolvimento harmônico de todos, em vista de outro ordem social, novo e digno de las pessoas, hijos de Deus, hijos de Deus. Então, mira, não é uma igreja também tipo em medievo, não? Que vai ter suas obras, vai ter aí, não, todo trabalho paralelo, não? Mira, o poder público, não? O Estado tem o dever de servir, não, a la nação, não? Depois, hablam eles também que como bispos vão
a hacer un trabajo conjunto con episcopados de las naciones pobres. Van a juntar esfuerzos, incluso apoyar, del punto de vista de recursos económicos, para que, no para hacer ellos cosas, para que los organismos internacionales también adopten estructuras económicas y culturales que no produzcan naciones proletarias, dicen ellos. Y un mundo cada vez más rico, ¿no? Y que permita a los pobres salir, ¿no?, de la miseria. Então, mira sempre essa perspectiva, no assistencialista, paternalista, não? Mas uma perspectiva sempre transformadora, não, de sua presença como igreja, como obispos no mundo. Muito bem, estes obispos, 40, e os 500 outros que firmaram o pacto, eu conheci esses 40 aí de Brasil, e o último se murió agora, Dom José Maria Pires, não? E nenhum deles, todos deixaram o palácio episcopal, e nenhum deles voltou ao palácio episcopal. Ao contrário de seus sucessores. E não somente voltaram aos palácios, como reformaram, não, os palácios. Não? E viveram uma vida sencilla. É incrível o testemunho, não, que estes homens deram, não, em la fidelidade desse pacto que eles assumiram e que inspirou, evidentemente, não, todo um estilo, uma forma, não, de igreja. Não? Pero vocês sabem, não, nesses 50 anos, não, em lugar de avançar nesta perspectiva, retrocedemos. Não? Todos conhecemos a involução eclesial, não, que se instaurou nas últimas 3 décadas, em que tuvimos, o padre Comblan falava do retorno, a volta da igreja barroca. E que é essa igreja barroca? A igreja visibilidade, a igreja prestígio, a igreja poder, a igreja massa, não? Características de uma igreja de um tempo, não, que nós também conhecemos, não? Medellín denunciava a imagem de uma igreja rica e aliada, não, aos poderosos, ou de uma igreja autoritária e incapaz de escutar aos diferentes, de uma igreja midiática e autorreferencial, idolatrando sua própria imagem, de uma igreja de eventos de massa, distante do drama das pessoas, com rostos concretos, não? E Medellín, não, tem muito do pacto das catacumbas. Se vamos allá, no documento 14, aí há párrafos inteiros que praticamente, não, reproduzem o pacto, não, de las catacumbas. Não? Então, em grande medida, não, como Medellín vê, não, a igreja configurada do ponto de vista histórico. Em lugar de uma igreja prestígio, não, uma igreja pobre, não, Padre Scanoni falava há pouco, não somente uma igreja para os pobres, sino uma igreja pobre. A pobreza, não, da igreja. Em lugar de uma igreja poder, não, uma igreja toda ela sinodal, então, a participação, a corresponsabilidade de uma igreja servidora, em lugar de uma igreja visibilidade, marketing, não? Tanto de modo hoje em dia, e visibilidade também, não? Através do esteticismo na liturgia, não? Tremendo aí, nos últimos tempos, não? Uma igreja testemunho, de forma discreta e humilde. Em lugar de uma igreja massa, uma igreja, não, levadura em la massa, através das comunidades eclesiais de base, insertas profeticamente, não, insertadas em la sociedade. E em lugar de uma igreja autorreferencial, cerrada sobre si mesma, não, então uma igreja, não, que vai ao encontro de la gente, não, em las palavras de
de Papa Francisco, uma igreja em salida, não? E em salida para onde? A las periferias. E como hubo, a partir de Medellín, ¿no?, uma forte presença da igreja nas periferias, e sobretudo da vida religiosa na América Latina, ¿no?, da vida religiosa em las periferias, ¿no? Concretamente, ¿no?, aqui para terminar, que reproduz, ¿no?, Medellín acerca desta configuração da igreja, histórica da igreja, ¿no?, com relação ao mensageiro, número 14:9. Queremos, como bispos, acercar-nos cada vez mais com sencillez e sincera fraternidade a los pobres, ha sido possível e acorredor su acesso a nosotros. Em la linha del pacto, ¿no?, acercar-nos, obispos com olor de ovejas, ¿no?, acercar-nos, ¿no?, com sencillez e sincera fraternidade, ¿no?, a los pobres, ¿no? Todavia, devemos agudizar a consciência do dever de solidariedade com os mais pobres, ¿no?, a que a caridade nos leva. Esta solidariedade significa hacer nuestros sus problemas e sus luchas, ¿no?, saber hablar, ¿no?, por ellos quando eles não podem hacerlo. Então, uma solidariedade, ¿no?, que leva nesta linha de Papa Francisco na igreja samaritana, ¿no?, a revolução da ternura, uma igreja acorredora, que tem coração, que sepa, ¿no?, sentir o dolor, compassiva, ¿no? Habla aqui também, ¿no?, en este particular. Expressamos nosso desejo de estar sempre muito cerca de los que trabalham en el abnegado apostolado com os pobres, para que sientam nuestro aliento e sepam que não escucharemos vozes interessadas em desfigurar su labor. Já estavam prevendo, não? Os delatores, hein? Isso é comunismo, isso é politização da fé, isso é secularismo. Nós temos todos esses discursos, não? Não vamos dar ouvido, não, a esta gente, mas houve outros que escutaram isto. Quantos e quantos destes que se insertaram sofreram, e não foi pouco, não? Deseamos que nossa habitação, nossa casa e nosso estilo de vida sejam modestos, sem aparato nem ostentação. Pedimos aos sacerdotes e fieles que deem a nós um tratamento que convenga a nossa missão de padres e pastores, pois desejamos renunciar a títulos honoríficos próprios de outra época. Pedindo que a gente também les ajude a viver, não, esta vida sencilla. E a nível, termino, não, mais da configuração da instituição, não? Então, queremos que nossa igreja latino-americana esteja livre de ataduras temporais, de conveniências e de prestígio ambíguo. Então, como é importante essa autonomia, relação, não, a los poderes, ao poder econômico, não, a los empresários, não, para estar livre, não? Livre de las ataduras temporales, não? Livre de espírito respeto a los vínculos de la riqueza, sea mais transparente e fuerte en esta missão de serviço, ¿no? Então, esta aparência, não? E, às vezes, é fruto de uma realidade, não? Uma igreja que esteja presente na vida e em las tareas temporales, reflejando a luz de Cristo, presente na construção, ¿no?, del mundo. Mira, uma igreja presente em las tareas temporales. O que falava também o Sr. Pedro, não? Pedro esta manhã, não? A vezes restringir a missão a lo religioso, al intra, não? Al intra eclesial. Não, a igreja existe para o mundo. Uma igreja com presença pública
E esta presença não somente através de obras e iniciativas da igreja, não, através também de uma inserção de los cristianos como cidadãos. A igreja preparar gente para actuar no mundo da política, da economia, da cultura, todas as esferas da sociedade. ¿No? Então, mira, Medellín, ¿no? Estuvo muito preocupado, ¿no? Com esta igreja sacramento del reino. Se é sacramento, se ela é señal e instrumento, ¿no? Tem que mostrar. Antes de demonstrar, ¿no? A fé, importa mostrar a fé. Hablar de Deus sin hablar. O mensaje é o evangelho, pero não olvidar que o mensajero e a instituição também são mensaje. E que a igreja muitas vezes pode, ¿no? Desdecir todo o que dice, ¿no? Com sua maneira de ser, com sua configuração histórica. Uma configuração histórica que esteja, ¿no? Lo máximo possível em consonância com aquilo que ela está chamada a transparentar.